No ano de 1520, o Império Otomano viu a chegada de uma nova era, com a ascensão de Solimão I ao trono, um jovem de 26 anos que assumiu o poder de forma surpreendentemente pacífica em comparação a seus antecessores. Solimão, que mais tarde seria conhecido como o Magnífico, era descrito como um homem alto, de traços finos, portando uma sabedoria que inspirava confiança imediata em seus súditos. Ele herdou de seu pai, Selim I, um estado robusto e em expansão, mas decidiu que sua marca seria a justiça e a ordem legislativa, ganhando o título de legislador. Durante este primeiro decênio, que se estendeu até 1530, a economia otomana atingiu um patamar de vitalidade tal que a vida do cidadão comum era marcada por um bem-estar social notável. O império funcionava como um organismo onde a prosperidade do povo era o objetivo final do governo, pois Solimão acreditava que súditos felizes e produtivos eram a base de um tesouro real forte e de um exército invencível. Nas ruas de Istambul e nas províncias, sentia-se a segurança de um sistema jurídico que protegia o comércio e a propriedade, permitindo que as famílias desfrutassem de uma alimentação farta e de uma estabilidade social que atraía mercadores e intelectuais de todo o Mediterrâneo. A breve história que fundamentou este auge começou muito antes, no final do século XIII, com um pequeno emirado na Anatólia fundado por Osman I. Ao longo de 200 anos, os otomanos transformaram-se de guerreiros nômades em administradores imperiais, conquistando Constantinopla em 1453, estabelecendo-a como um centro do mundo. No período que antecedeu o auge de 1520 a 1530, o Império já havia anexado o Egito e a Síria, controlando os locais sagrados do Islã e as rotas comerciais mais lucrativas da época. Solimão consolidou este poder com vitórias militares fulminantes, como a tomada de Belgrado em 1521 e o cerco a Rhodes em 1522. Assim, removendo a última resistência cristã significativa no Mediterrâneo Oriental. A Batalha de Mohat em 1526 foi o marco definitivo deste poderio, onde o exército otomano destruiu as forças húngaras em poucas horas, abrindo as portas da Europa Central e levando o império ao seu máximo limite geográfico, ao cercar Viena em 1529. A estrutura militar que sustentava as ambições de Solimão entre 1520 e 1530 era uma das mais avançadas do planeta na época, combinando profissionalismo extremo com uma logística impecável. No centro dessa força estavam os janízaros, uma infantaria de elite composta por cerca de 13 mil homens, que eram escravos do Estado, recrutados e treinados desde a infância para a lealdade absoluta ao sultão. Esses soldados não possuíam laços familiares ou negócios próprios, dedicando suas vidas exclusivamente à guerra e à proteção do monarca, sendo os primeiros na história moderna a utilizar armas de fogo de forma massiva e disciplinada em campo de batalha. Ao lado deles, a cavalaria dos Siparis formava a base do exército provincial, operando sob o sistema Timar, onde recebiam o direito de coletar impostos de terras específicas, em troca de se apresentarem armados e prontos para o combate sempre que convocados. A tecnologia militar otomana deste decênio era uma das mais avançadas do mundo, especialmente no campo da artilharia pesada. Os engenheiros otomanos eram mestres em fundir canhões de bronze gigantescos, capazes de reduzir fortalezas medievais a escombros em poucos dias de bombardeio. Além disso, a engenharia militar era responsável pela construção de pontes móveis e estradas de suprimento, que permitiam ao exército de 100 mil homens se deslocar por milhares de quilômetros, com uma eficiência que os exércitos europeus da época não conseguiam replicar. A logística era tão bem planejada que o exército carregava consigo fornos para pães, oficinas de reparos de armas e sistemas de saúde que garantiam a prontidão das tropas, mesmo em territórios hostis e em climas adversos. No mar, a marinha otomana expandiu seu domínio sob o comando de almirantes lendários como Barbarossa, que transformou a frota na força soberana do mar Mediterrâneo. Entre 1520 e 1530, os otomanos contestaram abertamente o domínio português nas rotas das especiarias no Oceano Índico e no Mar Vermelho, garantindo que as riquezas do Oriente continuassem a fluir através da Alexandria e Istambul. Esta superioridade naval não era apenas militar, mas estratégica, pois protegia as rotas comerciais que alimentavam o tesouro imperial e permitia que o império projetasse sua influência até as costas da Itália e do norte da África, consolidando a ideia de que Solimão era o imperador universal sobre a terra.
A economia do Império no primeiro decênio de Solimão operava sob a filosofia do Círculo da Justiça, um conceito que estabelecia uma dependência mútua entre o poder do sultão, o exército e a prosperidade dos súditos. Segundo esta lógica, não havia soberania sem exército, nem exército sem dinheiro, e o dinheiro só existia se o povo fosse próspero e estivesse protegido por um sistema de justiça equitativo. Esta visão fez com que o governo de Solimão investisse pesadamente na proteção dos camponeses e pequenos comerciantes contra abusos de oficiais locais, criando um ambiente de previsibilidade econômica que incentivava a produção agrícola e o investimento mercantil. O sistema de Timar era o motor deste equilíbrio, distribuindo terras que produziam renda de até 10.000 act para ciparres básicos e valores superiores para os oficiais de alta patente, garantindo que a terra nunca ficasse ociosa e que a produtividade fosse mantida. O controle das rotas de comércio globais era a maior fonte de riqueza externa do Império neste período. Istambul servia como terminal definitivo da Rota da Seda e o principal entreposto para as especiarias que vinham do Oriente, como a pimenta, o cravo e o açafrão. Os mercados cobertos, conhecidos como Betesdens, eram centros de comércio vibrantes, onde mercadores de Veneza, da França e da Pérsia negociavam tecidos de seda, tapetes luxuosos e metais preciosos, sob a supervisão rigorosa das autoridades imperiais. A moeda de prata, o axi, e a de ouro, o sultane, eram mantidas com altos padrões de pureza, o que garantia a confiança nas transações internacionais e permitia que o tesouro imperial acumulasse reservas massivas de capital. A organização urbana da economia era gerida pelas guildas, que controlavam todos os aspectos da manufatura e dos serviços nas cidades. Cada profissão tinha sua própria guilda, que regulava a qualidade dos produtos, os preços e o treinamento de novos artesãos através de um sistema de aprendizado que durava anos. O Estado intervinha nessas organizações para evitar o surgimento de monopólios privados que pudessem prejudicar o consumidor, garantindo que o preço do pão e de outros itens essenciais fosse estável. Este sistema de corporativismo moral era inspirado na tradição do Futuwá, que valorizava a generosidade, a lealdade e a ética no trabalho, criando um tecido social onde o sucesso econômico estava intrinsecamente ligado à conduta moral e ao serviço na comunidade. A arquitetura no decênio foi a linguagem visual que Solimão utilizou para projetar sua glória e sua preocupação com o bem-estar social. O estilo clássico otomano começou a se consolidar através da construção de grandes complexos, como os kulis, que eram mini-cidades construídas ao redor de uma mesquita central. Estes complexos incluíam hospitais, escolas superiores, banhos públicos e cozinhas de caridade, que forneciam comida gratuita para os pobres e viajantes, demonstrando que a arquitetura imperial tinha uma função prática na melhoria da vida urbana. A estética era marcada por cúpulas monumentais e minaretes esguios, que buscavam alcançar uma harmonia entre o peso da pedra e a leveza da luz divina, criando espaços interiores vastos e arejados. O jovem Mimar Sinan, que mais tarde se tornaria o maior arquiteto da história otomana, começou sua trajetória neste período como engenheiro militar. Durante as campanhas de Belgrado, Rhodes e Mohacs, Sinan desenvolveu habilidades fundamentais na construção de pontes, fortificações e sistemas de drenagem, que seriam a base de suas futuras obras-primas. Um exemplo desta engenharia civil avançada é o aqueduto de Malova, projetado para resolver os problemas de abastecimento de água em Istambul, utilizando sistemas de arco triplo que resistiam a inundações severas e terremotos. O investimento em infraestrutura não se limitava à capital. Solimão ordenou a restauração das muralhas de Jerusalém e o reinvestimento do Domo da Rocha com os azulejos Iznik, reafirmando sua autoridade sobre os lugares sagrados e revitalizando cidades por todo o império. Os palácios imperiais, como o de Topkapi, foram refinados para refletir a estatura do império como uma potência global. A arquitetura palaciana valorizava a privacidade e a integração com a natureza, com pavilhões cercados por jardins luxuosos e fontes de água que criavam um ambiente de serenidade no coração do poder. As salas de conselho, onde o sultão e seus vizires tomavam decisões de estado, eram decoradas com caligrafias monumentais e azulejos que representavam a perfeição da criação divina. Cada detalhe construtivo, desde o entalhe nas portas de madeira até o design das grades de ferro, era pensado para transmitir uma mensagem de ordem, estabilidade e beleza eterna.
A sociedade otomana na década de 1520 era um mosaico de povos e culturas que conviviam sob a proteção de um Estado pragmático. O sistema Miletus permitia que comunidades cristãs e judaicas mantivessem certa autonomia jurídica e religiosa, governando seus próprios assuntos internos, desde que pagassem um imposto de proteção e fossem leais ao sultão. Este pluralismo era fundamental para a estabilidade do império, pois evitava revoltas religiosas e permitia que o talento econômico de diversas etnias contribuísse para a riqueza comum. No topo da pirâmide social estava a classe governante, os Askari, composta por militares e burocratas, enquanto a grande massa produtiva era formada pelos Reaia, os súditos que, apesar de pagarem impostos, desfrutavam de direitos de propriedade e proteção legal que garantissem uma vida segura. O dia a dia nas cidades era vibrante e socialmente rico. O café, que começou a se popularizar no Império neste período, deu origem às primeiras casas de café, que funcionavam como centros de debate político, leitura de poesia e troca de notícias entre homens de todas as classes sociais. O entretenimento popular incluía o teatro de sombras Caragós e os contadores de histórias conhecidos como Medá, que realizavam apresentações satíricas e educativas nos mercados de cafés. A vida era pautada por rituais de higiene e hospitalidade, como os banhos turcos, servindo como espaços de socialização fundamentais, onde os cidadãos se limpavam e discutiam assuntos da vizinhança em um ambiente de luxo acessível. A alimentação no auge otomano era farta e diversa, refletindo a vastidão territorial do império. O café da manhã era um ritual importante que incluía pães frescos como simit, diversos tipos de queijos, azeitonas, mel e ovos preparados com especiarias. A carne era consumida principalmente na forma de kebabs grelhados no carvão ou cozidos levemente em jarros de cerâmica, acompanhados de arroz pilaf e iogurte cremoso. Doces sofisticados como baklava feita de massas finíssimas e mel e o manjar turco ou lokum eram iguarias apreciadas tanto no palácio quanto nas mesas da população urbana. O trigo e o bulgur eram os pilares da dieta popular, servindo de base para as sopas nutritivas de lentilha e diversos pratos vegetais que aproveitavam a abundância de berinjelas, pimentões e tomates produzidos nas províncias. As mulheres no Império de Solimão possuíam direitos econômicos e jurídicos que superavam os de algumas mulheres contemporâneas europeias. Elas podiam herdar propriedades, gerir negócios e ir aos tribunais para defender seus interesses contra maridos ou vizinhos. No palácio, o harém não era apenas um espaço privado, mas uma instituição política de grande influência, liderada pela mãe do sultão, a Valide Sultana, e por favoritas como Urrem, que começou a exercer um papel diplomático e consultivo fundamental neste decênio. O vestuário era um código social rígido, onde o uso de tecidos luxuosos como o brocado de seda e o veludo era regulado por leis que sinalizavam o status e a religião de cada indivíduo, através de kaftans ricamente bordados e turbantes de formas específicas. A justiça administrativa era o que mantinha este complexo tecido social unido. Solimão e seu grão-vizir Abrahim Pachá trabalhavam para harmonizar a lei islâmica com as leis seculares, visando criar um sistema burocrático eficiente que pudesse gerir as vastas terras conquistadas. O Conselho Imperial reunia-se regularmente para ouvir petições de súditos de todas as partes do Império, garantindo que o sultão estivesse ciente das necessidades e injustiças que ocorriam em seus domínios. Este compromisso com a equidade fez com que os primeiros 10 anos de Solimão fossem lembrados como um período em que o Império não apenas atingiu seu poder militar máximo, mas também estabeleceu um modelo de governança civilizacional que seria o padrão de excelência para os séculos seguintes. Por volta de 1530, o Império Otomano afirmava-se como uma das grandes potências do século XVI. Sob Solimão I, a administração tornou-se mais eficiente, sustentando o controle de rotas comerciais e um exército capaz de garantir estabilidade e influência. Nas cidades como Istambul, ruas movimentadas, bazares e grandes construções refletiam essa força, um cotidiano marcado pelo comércio, pela diversidade cultural e por uma arquitetura que expressava ordem e poder. Esse período representou um raro equilíbrio entre organização interna e força militar, consolidando o Império como um dos centros mais importantes de seu tempo e deixando um legado duradouro em sua cultura e em suas cidades. Legado tão duradouro que te trouxe este vídeo, então peço seu like e sua inscrição.
A história do Império Otomano é única na humanidade. Além desses períodos de glória, o Império perdurou por séculos, sendo fundado na Idade Média e chegando ao seu fim apenas em 1918, com o término da Primeira Guerra Mundial, evidenciando sua queda que já se desenhava há décadas.